Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 53, Babados do Impacto. Preferi reunir aqui alguns 10, na verdade, babados ou situações comuns, patéticas, que ocorrem na nossa fantástica fábrica do impacto, como eu costumo chamar, e que a gente fala nos cafezinhos, nos corredores, né, em off, mas que raramente a gente trata desses temas pra gente dar uma descontraída também, né? Estamos precisando. Então é isso. Sem mais delongas, vamos a elas. Trago aqui, ou a eles, 10 babados do impacto socioambiental. Bom, primeiro, para o carro abrir alas aqui, é aquelas pessoas que são trator, né? Que passam por cima da suposta colaboração, parceria e tal, em nome das suas próprias metas pessoais e institucionais. Uma beleza, né? Então, assim, pessoas, e tem várias, você certamente está pensando em algumas aí que você conhece. Se vendem como uma liderança comprometida, engajada, com impacto, tal, 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 mas na prática, essa galera não mede esforços para passar o trator por cima de pessoas, de organizações, enfim, tocar o terror em prol das suas próprias metas, né? É interessante, né? Que aí nessa hora o discurso bonito da colaboração fica em segundo plano e aí elas topam supostamente fazer impacto a qualquer custo. Passa o trator mesmo, não quer nem saber. Canta de galo no terreno de outras, não respeitam acordos, né, de camaradagem institucional e por aí vai. E a pergunta é: isso é coerente com esse tal de impacto que a gente defende? Então, esse é o primeiro babado. Pessoas que são tratores. Bom, o segundo é de plágio. O famoso copia e cola descarado, sem ao menos citar as fontes. Isso ocorre bastante, né? Aliás, hoje em dia é um copia e cola descarado, né? Geral, generalizado. A gente sai pegando, copiando, colando. Mais ou menos a gente poderia citar as fontes, né? Em respeito, né? Quem já está produzindo aquela reflexão. Pelo menos citar, né? Olha, peguei aqui essa referência ou aquela. Mas não, as pessoas copiam, colam e colocam como se fossem que elas tivessem feito, né? Produzido do zero. Como se ninguém tivesse pensado sobre aquele tema antes. E assim, da noite para o dia, surgem levas de novos especialistas de impacto falando de boca cheia sobre o tema. Esse vai ser o próximo tema aqui. Então, o plágio, copia e cola é de doer. Pelo menos cita a fonte, acho que é o mínimo de respeito, né? Quando você chegar, quando você chegar, eu não quero mais estar aqui. Quando você chegar. Bom, o terceiro babado é, como já sinalizei, os novos especialistas, né? Que chegam de paraquedas, reinventando rodas e cagando para quem já está nesse terreno há tempos, né? Feio, né? Então, hoje todo mundo se vende como especialista em ESG, impacto e um monte de outras palavrinhas da moda. Todo mundo que entende se vende como muito entendido desses temas, que aliás são temas que ainda estão em construção, né? Nem a gente entende direito, que está há mais tempo. Estamos tentando entender esses temas e de repente chegam figuras de paraquedas, novatos na área, não necessariamente novatos de idade, que chegam já cantando de galo como sendo a última bolacha do pacote nesse tema. E para deixar claro aqui, eu não tenho nada contra novos profissionais que chegam ao campo, sejam gente mais nova, seja quem está fazendo transição de carreira. Todo mundo é muito bem-vindo no campo. Quanto mais gente, melhor nessa agenda do impacto
ambiental positivo. Então, todo mundo é super bem-vindo, é necessário, traz novas abordagens, traz estranhamento, enfim, faz o campo avançar. O problema é quando essa galera chega esvaziando ou desconsiderando o que já foi construído até aqui. E sempre tem muita coisa já construída, gente. Não só por quem já está há mais tempo na área, mas para quem começou isso lá atrás. A gente tem que lembrar que são gerações atuando em prol desse tema. Muita gente já dedicou a vida, dedicou a sua carreira, dedicou muito trabalho para botar de pé esses temas. Então a gente tem que lembrar que o tijolinho que a gente está pondo hoje só é possível porque colocaram, né, alicerces muito antes da gente chegar. E outros vão continuar esse legado. Então, acho que aqui a gente precisa ter respeito, né, com quem já chegou antes da gente. E além de ser, para mim, uma estratégia burra, né? Porque você demonstra que você não tem visão de contexto e não tem a mínima capacidade de compor com o que já tem aí no tabuleiro. Então, os novos especialistas que chegam de paraquedas, arrotando o seu saber, arrotando as suas rodas reinventadas, é o terceiro babado. Bom, o quarto babado é o descarte total. O que eu quero dizer com isso? Quando você ou a sua organização é útil, é relevante para uma determinada cena ou ecossistema, obviamente você tem foco total. Isso é prioridade. Quando você deixa de ser relevante, você, profissional, ou a sua organização, ou ambos, o descarte vai acontecer, pode ficar tranquilo, sem dó. Então, nessa hora, o papo de colaboração, de impacto, de ecossistema, fica na gaveta e você é deixado de lado. Então, descartes como esse tipo acontecem o tempo todo. E aquele famoso ditado, né? Hoje pavão, amanhã espanador, não é mesmo? Então, hoje, você está numa organização que o ecossistema considera relevante. Em geral, quem tem grana, né? Uma empresa, uma fundação, um instituto, ou uma grande consultoria, um grande player que de alguma forma movimenta o ecossistema, logo você é notado. Você tem o seu lugar de destaque nessa panela, é o fulaninho da organização X. Obviamente você adquire um sobrenome institucional. Mas quando as cadeiras, né, tem dança de cadeiras, você deixa de ser relevante da noite para o dia. Afinal, a fila ecossistêmica também anda, né? É importante a gente lembrar disso. Então, eu estou quase aqui, brincadeiras à parte, criando uma associação dos profissionais dos chamados não lugares. Escuta aí o episódio aí, anteriores, falei sobre isso. E olha que tem bastante gente aí nessas fileiras, viu? Que tem muita experiência, muita trajetória profissional, mas que hoje estão à margem da roda do ecossistema justamente por não carregarem mais um crachá institucional que o ecossistema considera relevante. As pessoas são deixaram de carregar esse crachá. Quem topa? Né? A Associação dos Descrachados do Impacto. Quem se habilita? Você magoou meu coração e agora no meu peito rola algo meio mal. Um pedaço de plástico pesado e azul depredando meu miocárdio tão sentimental. Bom, o quinto babado aqui é lembrar dos pavões e pavoas que são potencializados em certas combinações. Mas nem todos funcionam. Depende da estrela e, sobretudo, das marcas que estão por trás dos pavões e pavoas. Aliás, a gente tem, né, muito ego, né, no nosso setor. Isso é demais, vaidade, todo mundo quer aparecer. É muito interessante isso, né? Isso é muito contraditório ao que a gente prega como agenda, né, de coletividade e impacto. E é gozado, porque nem sempre basta ter um certo crachá para ser alçado algum destaque na panela. Às vezes, essa combinação da pessoa com o crachá dela não dá liga. Seja porque a pessoa tem um perfil meio difícil, meio xarope, e tem vários, seja porque a organização que ela atua não faz muito esforço para se colocar como um player ativo nessa agenda. A instituição também precisa, né, fazer por onde.
Não basta ser da primeira prateleira apenas. Precisa se movimentar também. E às vezes a organização não está afim. Ah, tem muitas outras coisas para se preocupar. Não está afim de gastar energia com isso. Por outro lado, eu já vi um montão de estagiário, de gente júnior, que acabou de chegar naquela organização. E essas pessoas são projetadas a lugares de destaque simplesmente porque estão carregando um crachá institucional relevante. Mesmo quando essas pessoas não têm nada a dizer, nada a acrescentar ou muita groselha para dizer. É muito difícil lidar com isso, né? Você vê figuras que acabaram de chegar, não tem repertório nenhum, já sendo alçada a lugares de destaque, só porque são estagiários da organização X de renome. Pois é. Então é isso, né? A gente vai ter que lidar com os pavões e pavoas do nosso setor. Temos vários. E saber lidar nesse mar de egos e vaidades, né? Por acaso alguém não notou isso, né? É muito fácil de notar. E as pessoas e as organizações do nosso setor amam ser reconhecidas, né? Ser premiadas, ser de destaque. Então é isso. Você pode trocar o pavão, às vezes o pavão sai, né? Porque ele perde o crachá dele, mas certamente virá um outro que ocupará esse lugar. Essa é a estrutura que temos hoje no nosso setor, infelizmente. Infelizmente. Agora o meu coração é um cheiroso vazio e escroto. Agora o meu coração é um cheiroso vazio e escroto. Vazio. Bom, o sexto babado aqui é de institutos corporativos supostamente estratégicos, né, que são criados ou são ressignificados. Só que eles são colocados sob a liderança de um estagiário ou de uma pessoa que está se aposentando, ou seja, de pessoas que não têm competência, não têm trajetória, não têm ousadia, não têm repertório para poder tocar aquela agenda. Então você cria um instituto ou ressignifica o seu instituto, faz um barulho danado, uma espuma danada, e aí você coloca na mão de uma liderança frágil que não tem a menor condição de tocar aquilo ali. Então é isso, né? Aquele fenômeno do mais um instituto recém-criado que vai mudar o mundo, só que não. Não tem orçamento próprio, vai viver de projeto incentivado, de voluntariado, de coisinha pontual, e você coloca para liderar um estagiário, uma pessoa júnior, ou uma pessoa que está ali já encostada na empresa, contando os dias para se aposentar, que às vezes é de outra área, que não tem nada a ver com essa área, está ali na boa vontade de quebrar um galho ali para tentar fazer alguma coisa em prol desse instituto. Não vai funcionar, né, gente? Obviamente que não vai funcionar. Todo mundo sabe que não vai funcionar. Você tenta avisar muitas vezes a empresa, a organização, de várias formas de, olha, tá passando vergonha, não faz isso, queima filme. A organização, a empresa simplesmente não tem nem tempo para te escutar, porque é isso, tem outros leões para matar no dia a dia institucional e esse não é uma questão prioritária, não vai ser. Então é isso, né? Fica claro para todo mundo que é só para inglês ver mesmo. Tá lá, criou, fez o barulho, mas na prática, no setor mesmo, a galera considera-o como um café com leite e é uma vergonha alheia. E é uma pena, né? Porque você tem um potencial de transformação, de fazer coisas relevantes, mas a própria organização mantenedora não tá afim, deixa para lá. É isso, essa é a sexta vergonha alheia para a gente comentar aqui. Bom, finalmente a sétima, que é tem um monte de consultoria fazendo um duplo mortal carpado para se vender agora como negócio de impacto. Curioso, todo mundo agora virou negócio de impacto, mesmo não sendo. É claro, eu entendo. É a direção que o vento está soprando, né? Você precisa se apresentar como um negócio de impacto, como uma startup de impacto, enfim, essas denominações da moda, mesmo que você saiba que você não é isso. Então, todo mundo virou negócio de impacto.
Todo mundo passou a se vender dessa forma. E aí é interessante, porque eu até entendo que você precisa adequar sua narrativa, seu pitch, ao que o mercado busca. Beleza, ok. Mas fica estranho quando você sabe que você não é aquilo. Assim, qual é o problema da sua organização se assumir, se vender como uma consultoria e não como um negócio de impacto? Afinal, tem espaço para boas consultorias, não tem? Tem algumas fazendo ótimos trabalhos, ao mesmo tempo em que há espaço para outras chegarem. Então, ao fazer isso, ao você se colocar como um negócio de impacto, você vai deixar de pegar trampos só por se posicionar dessa forma? Se você se posiciona como consultoria, você vai ter portas fechadas no setor? É sério? A gente está vivendo isso no nosso setor? Para mim é muito estranho. Eu acho que, ok, cada um no seu quadrado, tem os espaços de atuação, mas todo mundo ter que se vender agora como um negócio de impacto, para mim é demais, tá? É forçar demais a amizade. Bom, o oitavo babado aqui é que todo mundo tem que falar a língua do mercado, não é mesmo? Todo mundo tem que ser especialista em mecanismos financeiros, em fundos, em blended finance e blá blá blá. Mas curioso que os próprios fundos, os atores desse mercado financeiro, não podem mover uma palha para apoiar fortalecimento de negócio em estágio inicial, para apoiar fortalecimento de ecossistema, para fazer uma doação de um recurso estruturante. Isso não pode. Então todo mundo tem que fazer um movimento em direção a esses fundos, a falar a língua desses fundos, mas os fundos não podem fazer um movimento de doar recurso, de fazer algo mais estruturante prol do ecossistema, porque, de novo, sendo bem utilitarista aqui, eles vão se nutrir disso depois. Eles vão colher frutos disso. Só que não, não pode. Fundo não pode. E aí eu tenho visto esse movimento. E é patético, né? Assim, de profissionais de organizações filantrópicas, fundações e tal, até de ONGs que passaram a só falar a língua do mercado, das finanças, dos instrumentos financeiros, estão se aprofundando nisso, legal, acho bacana. O que talvez a galera não perceba é que, ao puxar esse movimento, até bem intencionado, de novo falando, eles estão gerando efeito cascata bastante indesejáveis, né? Então, vamos pensar aqui. Muitas vezes as organizações beneficiárias, parceiras, grantees dessas organizações filantrópicas, elas passam a se sentir um pouco pressionadas a também fazer esse movimento. Afinal, elas também precisam saber transitar nesse novo ambiente dos instrumentos financeiros para o impacto. E muitas vezes não é a expertise delas e nem deve ser. E aí você acaba jogando uma energia para que elas se movimentem nessa direção, sendo que elas deveriam se preocupar em outras coisas. Ou seja, olha, se todo mundo vai virar um especialista em finanças pró-impacto, quem é que vai cuidar de fato em trazer discussões de impacto socioambiental positivo, subir a barra dessas discussões? Quem é que vai fazer esses contrapontos de impacto raiz, vamos dizer assim, necessários no nosso setor? Todo mundo vai falar a mesma língua das finanças e ninguém vai falar a outra língua de quem está lá na ponta, das comunidades, do impacto e etc. Acho que aqui temos um problema, não é mesmo? Então eu sigo vendo esse estouro da boiada, todo mundo se projetando como especialista em finanças sustentáveis e blá blá blá, sem a menor autocrítica e sem a menor noção da pressão que está colocando, que está cascateando sobre outras organizações desse setor, sobretudo aquelas que eu costumo chamar de patinhos feios, né, que são cooperativas, né, OSCs com modelo de negócio, negócios comunitários, né, e tantos outros aí. Então essa galera passa a ser pressionada a se tornar um especialista em finanças, não será, nunca vai falar na mesma condição na mesa com esses grandes fundos e acaba deixando de atuar onde de fato atuam bem, que é lá na ponta, nos territórios, com comunidades, enfim. Então, se tornar um especialista em finanças, para mim, é um movimento sobre o qual pouca gente tem falado e eu acho um equívoco. Bom, o nono babado aqui é a comunicação panfletária autorreferenciada. O que eu quero dizer com isso? É a organização
produz certo conteúdo e aí ela gera boletins de comunicação, redes sociais para falar do aquele conteúdo que ela própria gerou e ela fica num loop falando de si mesmo o tempo todo. E esse é o novo normal hoje. Todo mundo acha que esse é o caminho. A organização só fala de si própria, só se autorreferencia, mas ela segue jurando de pé junto que ela divulga coisas do ecossistema como um todo. Não é verdade. Então, ela gera algo autofágico, né? Fica falando de si mesmo e fica criando produtos de comunicação que falam de si mesmo, né? Ela cria os boletins, que só fala de si mesmo, ela cria podcasts, ela cria mais redes sociais que só fala de si mesmo. É um absurdo, né? Mas esse é o novo normal hoje, tá? Essa é a cartilha que todo mundo está seguindo e juram de pé junto que esse é o caminho correto a seguir. Acho que tem um outro fenômeno aí que é o efeito cascata. Muitas vezes a organização cobra do seu próprio funcionário, colaborador, parceiro, que ele também replique esse tipo de comunicação da organização. Então, as pessoas da equipe têm que ter redes sociais, têm que ter LinkedIn, têm que ficar referenciando a própria organização. Não dá, né, gente? Aí também é demais, eu acho que forçar a barra demais e fica uma coisa tão chata, tão panfletária. Não faz sentido, para mim não faz nenhum sentido. Enfim, mas o setor entende que isso é uma comunicação significativa. Acho um erro absurdo e acho que tem espaço para fazer coisas diferentes. E eu acho que pouco a gente está explorando. Tem muito espaço para fazer coisas significativas de verdade que saiam dessa lógica da comunicação panfletária. Mas enfim, eu acho bizarro e a gente não fala sobre isso hoje. E é curioso, porque depois a gente não sabe porque a gente só fica falando entre convertidos, que a gente só fica na nossa bolha. Claro, a gente só fala de si mesmo, a gente só fala, pior, de um tema da sua própria organização, do seu próprio projeto. Então, na verdade, a gente está criando bolhas institucionais dentro da bolha do nosso setor. E é óbvio, gente, que não vai funcionar. É óbvio que não vai nos levar a lugar nenhum, né? Essa disputa, quase como uma competição da organização que fala mais ou melhor de si mesmo. Não vai funcionar. Obviamente que não. Pedaço de plástico pesado e azul, depredando meu miocárdio tão sentimental. Agora o meu coração é um cheiro do vazio. Bom, para fechar, eu trago o 10º babado aqui, que é as coalizões são o novo Bitcoin, você não acha? Tudo agora é coalizão, redes, movimentos coletivos, plataformas, etc. Tem 1000 nomes para basicamente as antigas redes lá dos anos 90. Então, todo mundo se conectando num coletivo, numa coalizão, num movimento e blá blá blá. Supostamente um movimento coletivo, legal, acho que tem um princípio bacana, mas que no final se parecem mais à rede do fulano, a coalizão da organização X e por aí vai. Então tem uma questão de. Parece que todas as organizações têm que criar sua própria coalizão, tem que ter um pai da criança da coalizão, e aí fica sendo uma coisa contraditória, porque coalizão é um espaço coletivo de entrada de mais atores, mas às vezes a entrada é dificultada porque já tem organizações de destaque liderando esse processo, e no final parece que é isso que elas querem. Eu já vivi isso muitas vezes, tá? De redes e organizações coletivas assim. E eu já vi muitas vezes a fulanização e ou a institucionalização da rede. Isso é muito, muito comum e pouco se fala também sobre isso. Vamos lembrar que redes e coalizões são instrumentos potentes, são meios para a gente alcançar transformações mais coletivas, enfim, tem objetivos por trás delas. Mas elas se tornaram carne de vaca hoje. Se tornaram um novo normal, todo mundo tem que fazer, e aí passou do ponto, porque tem um monte de coalizões que ficam disputando a audiência das mesmas pessoas, e organizações semelhantes, acabam não se diferenciando entre si. Afinal, qual que faz aquela coalizão X ou a Z? O que tem de diferente entre elas? Começa a sobrar um monte de espaços
e gerar sombra e competição entre si. E no final acabam gerando uma sensação de que é muita perda de tempo e pouca efetividade. E aí, para dar efetividade, você precisa ter organizações contratadas para facilitar esse processo, para fazer toda a governança. Então, você tem um conjunto de organizações atuando, né, vendendo serviços para tentar viabilizar as coalizões, que muitas vezes têm problemas de projeto, vamos dizer assim, elas nascem com erros de projeto, vamos colocar assim, né? Um problema de conceito desde a origem. Então, acho que é isso. As coalizões são o novo Bitcoin? Parece que sim. E como o Bitcoin estão escorregando, estão patinando, estão caindo um pouco na cotação desse mercado. Vamos ver para onde vai desaguar essa história. Tenho visto muito isso acontecer agora em Amazônia. Um monte de iniciativas pipocando pela Amazônia. Ok, a Amazônia é um território gigantesco, complexo, que cabe em muitos arranjos, mas mesmo assim ainda começa a surgir a sensação de que tem muita coalizão para pouco efetividade. A ver para onde isso vai desaguar. Bom, é isso. Então, fecho aqui com esses 10 babados de impacto, que todos sabemos que existem, se falam sobre eles nos corredores, nos cafezinhos, mas que ninguém comenta abertamente sobre o tema. Então, eu procurei trazer aqui para vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, se cuidem e até a próxima.